Estudo para concurso, Direito Administrativo, TE São Paulo. E saca só. Sobre os poderes da administração. Introdução. São os poderes instrumentais de que a administração dispõe para a realização das tarefas administrativas e que nascem com a administração. Podem ser usados isolado ou cumulativamente para a consecução de mesmo ato, mas não se confundem com os poderes políticos do Estado, pois estes estão relacionados à estruturação do próprio Estado e têm a sua origem na Constituição Federal. Poderes administrativos nascem com a administração e se apresentam diversificados segundo as exigências do serviço público, o interesse coletivo da coletividade e os objetivos a que se dirigem. Estão presentes em todas as pessoas políticas, a União, Estados, Distrito Federal e municípios, na proporção limite de suas competências institucionais. Só isso. 30 segundos de introdução à administração pública, né? Tchau. Próximo sobre a classificação dos poderes da administração. Quer saber? Vamos ler direto a introdução. Mas a introdução, a classificação é super gigante conteúdo. É umas 3 páginas. 1, 2, 3, 2 páginas. Né? Falando do poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder regulamentar e poder disciplinar. Esses 5 são os que mais caem, né? Depois tem o poder de polícia, que é meio explicado, mas não vai cair muitas vezes. De razão, fundamento, objeto, finalidade, extensões e limites e atributos de cada cor do poder de polícia. Na verdade, eu acho que estou confundido. Eu acho que o poder de polícia é o que cai mais caro. O poder vinculado é o poder conferido pela lei da administração para a prática do ato de sua competência, devendo a ele agir nos estritos termos da lei, sem nenhuma margem de liberdade. Os elementos vinculados do ato administrativo são sempre a competência, a finalidade e a forma. O princípio da legalidade impõe que o agente público observe fielmente todos os requisitos expressos na lei como de essência de ato vinculado. Exemplo: concessão de aposentadoria por tempo de serviço ou licença maternidade. Poder discricionário é aquele mediante o qual o administrador tem liberdade de ação administrativa, escolhendo de conveniência, oportunidade, necessidade e conteúdo do ato, mas dentro dos limites da lei. A conveniência se identifica quando o ato interessa, convém ou satisfaz o interesse público. Há oportunidades quando o ato é praticado no momento adequado. A satisfação do interesse público são juízos subjetivos do agente competente que levam a autoridade a decidir nos termos da lei que se incumbe de indicar quando é possível essa atuação por meio das expressões que será facultado e poderá o poder público não se confundir discricionário com arbitrário, pois o primeiro é o ato com liberdade de ação, prevê isso em lei. O segundo, o ato que exopita da lei. Exemplo, a vara de autorização para porte de arma e desapropriação. Próximo poder, hierárquico. É o poder de que dispõe o executivo de distribuir e escolher as funções de seus órgãos e a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação. O poder hierárquico tem como objetivo ordenar, coordenar e controlar, corrigir as atividades administrativas no âmbito interno da administração pública. Do poder hierárquico decorrem faculdades prerrogativas implícitas para seu superior, tais como dar ordens, fiscalizar, delegar e avocar atribuições. Tem mais aí, mas vai, vamos explicar primeiro essas 3. Dar ordens é determinar a prática de algum ato ou conduta. Fiscalizar o cumprimento das ordens é vigiar de forma permanente os atos de subordinação, a fim de que se cumpra a lei. Delegar ocorre quando o superior hierárquico confere ao subordinado atribuições que originalmente pertenciam a ele, que lhe pertenciam. Avocar atribuições é chamar para si as atribuições originais de outro, originalmente distribuídas ao subordinado, só deve ocorrer quando houver motivos relevantes para tal dentro dos limites da competência estabelecida na lei. O poder dever de rever os atos inferiores é a apreciação dos atos dos subordinados, não só para a verificação dos requisitos de sua validade, competência e objetivo na forma ou motivo e finalidade, que é os trecos COP/FOMOB dos atos, como também no mérito de oportunidade, conveniência e necessidade. Não há o que se confundir na subordinação, isso aqui é praticamente coisa de ato, né? Na subordinação com vinculação, pois esta decorre de poder de supervisão ministerial. Sobre a entidade vinculada é aquela que resulta do poder hierárquico e admite todos os meios de controle superior sobre o subordinado. Né? Sobre o poder disciplinar. É o poder de punir internamente não só as infrações funcionais dos servidores, sendo indispensáveis a apuração regular de falta, mas também as infrações de todas as pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços.
da administração decorre da supremacia especial, que o Estado exerce sobre todos aqueles que se vinculam à administração. O poder disciplinar é correlatado com o poder hierárquico, mas com ele não se confunde, pois neste administração distribui a escalão de suas funções executivas e naquela ela controla o desempenho dessas funções e a conduta interna de seus servidores. O poder disciplinar também não se confunde com o poder punitivo do Estado, que é realizado através do poder judiciário e é aplicado com a finalidade social visando a representação de delitos definidos em leis penais. O poder disciplinar é exercido com a faculdade punitiva. É exercido como faculdade punitiva. Nunca ouvi falar desse jeito, assim, faculdade punitiva. O disciplinar é exercido como uma faculdade, ou seja, pode ou não fazer. Faculdade punitiva interna da administração pública e por isso mesmo só abrange as infrações relacionadas com o próprio serviço público. Legalzinho, marcado. O poder disciplinar tem também como característica a discricionariedade, no sentido de que o administrador aplicará a pena de julgar a conveniente, cabível e oportuna dentre aqueles estabelecidos pela lei ou regulamento interno do próprio administração. A aplicação de penalidade administrativa tem para o superior hierárquico o caráter de poder-dever, pois o antigo 320 Código Penal, dispondo sobre o crime de consciência criminosa, estabelece que deixar superior por indulgência de responsabilidade subordinado que cometeu infração no exercício de cargo ou quando lhe falta competência não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, sujeita à pena de detenção de 15 dias e um mês ou multa. Esse crime caiu no TJ São Paulo! Só caiu o conteúdo, não caiu esse crime na prova, né? Na prova do TJ São Paulo só caiu os crimes de fé pública. Praticamente. Só falando fé, porque sempre vai ter uma pergunta. Fé sempre tem uma questão de fé pública. Poder regulamentar. É o poder inerente e privativo do chefe do executivo indelegável a qualquer subordinado. O regulamento é ato jurel e normativo expedido através do decreto com o fim de explicar o modo e a forma de execução da lei. Explicar o modo de execução da lei. Interessante. Regulamento de execução. Interessante esse conceito. Com o fim de explicar o modo e forma de execução da lei. Ou prover situações não disciplinadas em lei, regulamento autônomo ou independente. Ao expedir decretos, o Poder Executivo não pode invadir as denominadas reservas da lei, ou seja, aquelas materiais que só podem ser disciplinadas por lei, e tais são os princípios as que afetam as garantias e os direitos individuais assegurados pelo artigo 5 da Constituição. Agora tem um texto chamado Regulamento do Direito Brasileiro. Regulamento de poder regulamentar, entendi agora. Na hierarquia das normas jurídicas, o regulamento é ato inferior à lei e, portanto, não a pode contrariar, nem constrangir ou ampliar as suas disposições, cabendo-lhe apenas tão somente explicitar a lei dentro dos limites por ela traçados. O regulamento não é lei, mas sim um ato normativo. Contém um comando de geral do Executivo visando a correta aplicação da lei. O objetivo imediato de tais atos é explicitar a norma legal a ser observada pela administração e pelos administrados. Quando os atos normativos executivos exorbitam os limites do poder regulamentar, a competência para sustá-los é de Congresso Nacional. Está no artigo 49, inciso 5 da CF. Com exceção de Hélio Lopes Meireles, não se reconhece o decreto antônomo do ordenamento jurídico brasileiro. Maria Zila Zanella de Pietro disse assim: o regulamento executivo complementa a lei, ou, nos termos do artigo 84, inciso 4 da CF, contém normas para a fiel execução da lei. Ela não pode estabelecer normas contra a legem ou ultralegem, contra a lei ou além da lei. Ele não pode inovar na ordem jurídica, criando direitos, obrigações, proibições, medidas punitivas, até porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, conforme o artigo 5, inciso 2 da CF. Ele tem que se limitar a estabelecer normas sobre a forma como a lei vai ser cumprida pela administração. O regulamento autônomo ou independente inova na ordem jurídica, porque estabelece normas sobre as matérias não disciplinadas em lei. Ele não completa nem desenvolve nenhuma lei prévia. Portanto, no direito brasileiro só existe o decreto de execução. Nossa, eu não entendi o que eu acabei de ler. Que triste. Para Celso Antônio Bandeira de Mello, outro cara aí que fala do regulamento, disse assim: regulamento é o ato geral de regras abstrato de competência privativa do chefe do Poder Executivo. Olha, chefe do Poder Executivo. Expedido com a estrita finalidade de produzir
as disposições operacionais. Não tô gostando de falar desse jeito. Tá machucando minha voz. Operacionais. Uniformizadas necessárias e a execução da lei, cuja aplicação demande a atuação da administração pública. A diferença entre a lei e o regulamento no direito brasileiro reside em alguns aspectos. A lei provém do legislativo e o decreto do executivo, e existe a supremacia da lei sobre o regulamento, fazendo com que este não contrarie aquela. Só a lei inova em caráter originalmente na ordem jurídica, enquanto o regulamento não altera. A lei é fonte primária do direito, o regulamento é a fonte secundária. Outro aspecto relevante em que se baseia os autores que não se reconhecem o decreto autônomo está no fato de que, em razão do princípio da legalidade, esculpido... Esculpido? Será que está escrito isso? Por que está escrito esculpido? O que será que significa esculpido? Esculpido. Eu só consigo pensar em esculpido no artículo. Esculpido, colocado dentro, eu acho. Esculpido no artigo 5, inciso 2 da Constituição Federal, que a gente leu uma vez, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão é em virtude de lei. No artigo dispositivo constitucional. E a Constituição? Constitucional não diz o decreto, não diz regulamento, não diz portaria, não diz resolução, não diz nada disso. Ele diz lei. Lei que te impede de fazer as coisas. E outros administram disso. Existe lei para que o poder público possa impor obrigações aos administrados, pois a Constituição da CF não quer tolerar que o Executivo, valendo-se de seu poder de regulamento, possa, por si mesmo, o quê? Interferir na liberdade ou na propriedade das pessoas. E é isso que ele tenta fazer toda hora, esse cuzão do Executivo. Uhul! O dispositivo constitucional firmou o princípio da garantia da liberdade como regra, segundo o qual o que não está proibido aos particulares está ipso facto. Opa, palavra nova! Ipso facto! Está ipso facto! O que será que é ipso facto? Magia! Ipso facto! Magical Spixo factos! Permitido, ou seja, que não está na lei por lei proibido, está juridicamente permitido. A legalidade não se resume à ausência de oposição da lei, mas pressupõe a autorização dela. Pressupõe a autorização dela com uma condição de sua ação. Gostei dessa frase aqui. A ausência de oposição de lei não se resulta na ausência de oposição de lei, mas pressupõe a autorização dela. Próximo, artigo 84, inciso 3 da CF, delimita o artigo do sentido de competência regulamentar do chefe do Poder Executivo a estabelecer que a Presidente da República compete sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Nisso se revela que a função regulamentar do Brasil cinge-se exclusivamente à produção destes atos normativos que sejam requeridos pela fiel execução da lei. A Constituição prevê que os regulamentos executivos, porque o cumprimento de determinadas leis pressupõe uma interferência dos órgãos administrativos para a aplicação de que nelas se dispõe, sem, entretanto, predeterminar legislativamente, isto é, que todas as minúcias da forma exata da atuação administrativa pressuposta, assim em consequência das necessidades de uma atuação administrativa suscitada por lei dependente de anteriores especificações, o Executivo é posto na contingência de expedir normas a ela complementares. Sob poder de polícia, é a faculdade que dispõe a administração para condicionar, restringir e fiscalizar o uso de gozo de bens, atividades e direitos individuais, razão da coletividade do próprio Estado. É mecanismo que a administração pública tem para conter os abusos do direito individual. Não se confunde na polícia administrativa, que é aquela que incide sobre os bens, direitos e atividades, com a polícia jurídica, que atua sobre as pessoas individualmente ou indiscriminadamente. A primeira é inerente e se difunde por toda a disciplina da administração pública, e segunda é privativa de determinadas corporações específicas. Também não se confunde o poder da polícia originário, que é aquele que nasce com a entidade que o exerce sendo pleno do seu exercício de consectário. Consectário? No seu exercício e consectário. Sendo pleno no seu exercício e consectário. Que é isso? Com o poder de polícia delegado. Ou seja, eles deram poder de polícia delegado, que é aquele que provém de outra entidade através da transferência legal, sendo limitado no poder de delegação, caracterizado-se por atos de execução no poder da polícia. Delegado não se compreende a imposição de taxas, pois o poder de tributar é intransferível de entidade. Ou seja, se tiver uma questão, ele fala, olha, ele delegou o poder de tributar. Mas só que isso é mentira, é um erro, é um CESP, tá errado, porque não pode delegar o poder de tributar. Mesmo que o cara tenha o poder de delegar, ele não pode delegar a tributação. Então é uma pegadinha lá. Se você esquecer no momento que não pode delegar a tributação.
Porém, nele está implícita a faculdade de aplicar as sanções de infratores de forma regulamentar, por esta não é atributo do seu exercício. Razão e fundamento do poder de polícia. A razão do poder de polícia é o interesse social, é o seu fundamento e não está na supremacia geral do Estado. Exerce em seu território sobre todas as pessoas, tem atividades, impondo condicionamento a restrições aos direitos individuais em seu favor da coletividade, incumbindo ao poder público a seu policionamento administrativo. O poder de polícia se embasa na interesse superior da coletividade em relação ao direito do indivíduo que o compõe. Objeto e finalidade. Objeto e finalidade. O objeto do poder de polícia administrativa é todo bem direito ou atividade individual que possa afetar a coletividade ou colocar em risco a segurança nacional, exigindo por isso mesmo regulamentação, controle e contenção pelo poder público. A finalidade é o atendimento ao interesse público no seu sentido mais amplo, extensão e limites. Onde houver interesse relevante de coletividade ou do próprio Estado, haverá corretamente, o que será que significa? Igual poder de polícia administrativa para a proteção desses interesses. Por essa razão, a extensão do poder de polícia o quê? Muito ampla, abrangendo desde a produção, proteção à moral e aos bens, costumes, até a segurança nacional em particular, os limites demarcados pelos interesses social. Tô cansado de cantar, é muito lento. Em consciência com os diferentes fundamentos dos indivíduos assegurados da Constituição Federal através de restrições impostas às atividades do indivíduo que até tem a conectividade. Sobre os atributos do poder da polícia. Isso aqui eu vou riscar, vou pintar inteirinho com o marca-texto. Highlight. Atributos. Funcionalidade, autossecularidade e constabilidade. Pronto. Atributos. Poder de polícia tem atributos específicos e peculiares e exercício de seu poderes, como a discricionalidade, que é livre escolha pela administração do poder de unidade de conveniência, e exercer o poder de polícia tem como de aplicar as sanções e empregar os meios necessários para atingir o fim clarimado, que é a proteção de algum interesse público. A atividade de polícia administrativa, embora discricionária, é a atividade que se submete à lei de regulamento que fixam os limites dos seus exercícios. A autossecularidade, que é a faculdade de decidir e executar diretamente sua decisão por seus próprios meios, sem intervenção do Poder Judiciário, impondo indiretamente as medidas ou sanções de polícia administrativa necessárias à contenção da atividade antissocial que ela visa obstar. Constabilidade. A imposição coativa das medidas adotadas pela administração que as determine e faz executar as medidas de força que se tomarem necessárias a fim para a execução do ato ou a aplicação da penalidade administrativa resultante do exercício do poder de polícia. Meios de atuação. Agora, meios de atuação dos poderes? Dos poderes da administração. Meios de atuação dos poderes. Do que? Dos poderes. Né? Poderes. A administração age de maneira preferentemente preventiva através das ordens e proibições, mas sobretudo por meio de normas limitadoras e sancionadoras da conduta daquelas que utilizam bens ou exercem atividades que possam afetar a coletividade. Interessante esse conteúdo, esse texto. Por meio de normas limitadoras e sancionadoras da conduta daquelas que utilizam bens ou exercem atividades que possam afetar a coletividade. Estabelecendo o quê? As denominadas limitações administrativas. São os atos abstratos e impessoais da administração pública que fixam condições e requisitos relativos aos bens, atividades e direitos. A polícia administrativa age concretamente quando otorga, alvara ou fiscaliza o uso de gozo de bens, atividades e direitos. Legal. Sobre o que é alvara, sobre o que é fiscalização. Alvara é o consentimento formal da administração de pretensão de administrado quando manifestado em forma legal em um instrumento de licença ou de autorização para a prática do ato realizado na atividade ou execução ou exercício do direito independente de policiamento administrativo. Fiscalização das atividades e bens sujeitos ao controle da administração, restringindo-se a fiscalização da normalidade do uso de bem ou da atividade policiada, ou seja, de sua utilização ou realização em conformidade com a alvara respectiva, com o projeto de execução e com as normas legais e regulamentares pertinentes. Sobre sanções, como elemento de coação e intimidade, as sanções começam com a multa e se escalonam em penalidades mais graves, como a interdição de atividade, o fechamento do estabelecimento, a demolição
construção, o embargo administrativo de obra e a destruição de objetos, a inutilização de gêneros e proibição de fabricação ou o comércio de certos produtos e vedações localizadas na indústria ou de comércio de determinadas zonas. E assim termina o conteúdo dos poderes administrativos que tem nessa apostila. Uhul! Vamos ler as perguntas? Tem 5 perguntas. O poder regulamentar no âmbito federal compete... Aí, quem compete? Quem pode poder regulamentar? O poder regulamentar é do... ao presidente da república, exclusivamente. Louco, não sabia disso. Não tinha lembrado disso. Próxima pergunta. O poder discricionário é o poder arbitrário. Alguma coisa entre eles? Lembra de alguma coisa entre eles relacionada? É. O poder discricionário fundamenta-se na lei e o poder arbitrário exorbita na lei. Exorbita da lei. Arbitrário exorbita da lei. Discricionário vem da lei. Terceira pergunta. O exercício do poder de polícia administrativa. Fala alguma coisa aí do poder administrativo. Acabou o tempo. É atividade e regra discricionária. É atividade e regra discricionária. Esse é o exercício do poder administrativo de polícia. O poder administrativo que controla o desempenho das funções administrativas e o comportamento interno de seus agentes, punindo-os pelas faltas apuradas, denomina-se de poder disciplinar. Qual é o poder que disciplina as coisas? Que controla as funções? É o disciplinação. É assim que controlam as coisas, com disciplinação. E a última pergunta são atributos do poder de polícia. Quais são os atributos do poder de polícia? É a discricionalidade, a coercibilidade e a auto-executabilidade. A gente acabou de ler isso há 3 minutos atrás. E eu já tinha esquecido. Tchauzinho, vamos estudar mais, né? Tudo espaço, né? Concurso!